Tudo o que ela fez foi me decepcionar. As palavras caíram como um martelo sobre madeira polida, afiadas o bastante para fazer todas as cabeças no salão se virarem. A voz do meu pai não ecoou porque ele gritava, mas porque sabia se fazer ouvir. Anos de treinamento de comando não o haviam abandonado. Ele estava ereto, peito inflado, o tipo de homem que silenciava uma sala sem precisar levantar o tom. E, naquele momento, ele usou esse poder não para impor disciplina, nem para demonstrar orgulho, mas para humilhar. Para me humilhar. A reunião deveria ter sido simples. Apenas família, vizinhos e velhos amigos reunidos no salão comunitário da cidade, o tipo de lugar onde noites de bingo e fritadas de peixe preenchiam os calendários. As cadeiras de metal rangiam sob o peso dos veteranos, vestidos com calças caqui bem passadas. As mulheres se abanavam contra o calor do fim do verão, e as crianças corriam por entre as mesas com copos de papel cheios de limonada. Nada de luxos, mas o ar trazia o cheiro familiar do frango frito polonês Jomewod, misturado ao leve aroma metálico do polidor de bronze que ainda grudava nas medalhas dos veteranos. Entrei de cabeça erguida. Não esperava aplausos, mas ao menos um pouco de civilidade. Fazia anos desde que eu estivera no mesmo ambiente que meu pai, anos desde que ele reconhecera minha existência com mais do que uma frase curta e fria. E lá estávamos, respirando o mesmo ar outra vez. Ele me viu no instante em que atravessei a porta. Seus olhos se estreitaram, os lábios se comprimiram em uma linha fina. Se eu fosse uma estranha, teria pensado que ele estava prestes a fazer um discurso. Mas não. Ele esperou até que o burburinho cessasse naturalmente e então lançou as palavras como uma granada no meio da sala. Tudo o que ela fez foi me decepcionar. O silêncio que se seguiu foi mais alto que aplausos. Ecoou em meus ouvidos, queimou minhas bochechas. Mantive o rosto firme, mas por dentro, cada músculo gritava para me mover, para gritar de volta, para fazer qualquer coisa além de ficar ali, parada, como uma aluna chamada à sala do diretor. E, como se aquele golpe não bastasse, ele se virou. Uma das mãos grandes e calejadas pousou sobre o ombro de um homem ao seu lado, mais jovem do que ele, mais velho do que eu. O porte era inconfundível, ombros largos, cabelo bem aparado, postura militar. Este, disse meu pai, a voz ressoando orgulhosa, é um homem que entende o que significa servir. Um membro de elite dos Navy SEALS. O salão murmurou, impressionado. Cabeças acenaram, olhares curiosos se voltaram para o estranho. O respeito parecia irradiar do público não para mim, mas para o homem que meu pai escolhera exaltar. Os lábios dele se curvaram num quase sorriso, algo mais próximo de um esboço de triunfo, como se tivesse provado um ponto sem precisar dizer uma palavra. É isso que eu queria, não ela. Eu deveria ter desviado o olhar. Deveria ter engolido o orgulho e deixado o momento passar. Mas não o fiz. Não consegui. O CEO virou-se, os olhos encontrando os meus. Por um segundo, seu rosto manteve a mesma confiança tranquila de antes. Então, algo mudou. A cor sumiu de sua pele. Sua boca se entreabriu, e percebi o leve tremor em seu maxilar. Ele ficou imóvel. E então, em um sussurro trêmulo, baixo, mas claro o suficiente para todos à volta ouvirem, ele disse: Você é a viúva negra dos SEALS? As palavras cortaram o salão como uma lâmina. Sussurros se espalharam. Um veterano ao fundo se enrijeceu. Um homem mais jovem engoliu em seco, como se o título, por si só, carregasse um peso real. Eu não respondi. Não precisei. O nome pairou no ar, denso, inegável. Por um instante, até meu pai vacilou. Seu sorriso arrogante se desfez, e uma sombra de confusão passou por seus olhos. Ele não sabia o que aquele CEO sabia. Não entendia as histórias sussurradas nos alojamentos, nas salas de instrução, nas pistas de decolagem antes das missões. Ele passou anos me chamando de decepção, cego à reputação que eu havia construído, à vida que eu tinha esculpido com sangue e determinação, longe do seu olhar. Aquele foi o momento em que a sala começou a se inclinar. Ainda não a meu favor, mas se afastando dele, da sua autoridade, da sua certeza. Mas, antes de te levar mais fundo nessa cena, antes de te contar por que um homem treinado nos cantos mais duros das forças especiais tremeu ao me ver, preciso voltar atrás. Porque a verdade é que aquele momento não começou naquele salão.
Começou anos antes, numa casa onde a disciplina era mais forte que o amor, onde o silêncio gritava mais alto que o elogio, onde cada escolha minha soava como traição aos olhos dele. Fui criada sob a sombra de um homem que usava medalhas como armadura e que acreditava que seu legado só viveria através de um filho. Mas ele não teve um filho. Ele teve a mim. E, na mente dele, essa foi sua primeira decepção. O resto, ao menos segundo ele, foi apenas consequência. A primeira lição que meu pai me ensinou não foi como arremessar uma bola. Foi como ficar em posição de sentido. Ele juntou meus calcanhares sobre o linóleo da cozinha, empurrou meus ombros para trás e disse para eu não piscar. Uma postura ereta mostra ao mundo que você não se quebra. Eu tinha 8 anos. O relógio sobre o fogão marcava o tempo. A casa cheirava a café preto e graxa de sapato, o perfume oficial da nossa família. Ele já estava aposentado, mas a aposentadoria não o amaciou, apenas lhe deu mais horas para aperfeiçoar o controle. Corridas matinais às 5h30, camisas passadas com vincos afiados como lâminas. Sim, senhora e não, senhora eram falados como se fossem respiração. Nossa pequena cidade o adorava. Discursos nas paradas da escola. Uma cadeira dobrável com o nome dele no salão dos veteranos. As pessoas o chamavam de a senhora no mercado. Eu o chamava de Ampai e sentia que estava tomando emprestado um título que nunca conquistei. Ele acreditava que os legados passavam de pai para filho. Minha mãe acreditava em outros tipos de herança, os livros silenciosos, a compaixão. Em casa, ela colocava poemas na minha lancheira, Frost, Hughes, Dickinson, como pequenos amuletos. Nunca discutia com meu pai. Ela apenas esperava a tempestade passar. Alguns temporais só respondem ao tempo, dizia. Aos 12 anos, ele me levou a um jogo do exército contra a marinha. O estádio respirava vapor, as bandas de metais trovejavam, cadetes de casacos longos marchavam como peças de xadrez. Quando a marinha marcou, eu comemorei. Ele nem olhou para mim. Deixe essas cores para os homens que aguentam o peso delas, disse, com os olhos fixos no campo. Fingi que não ouvi. Fingir virou hábito. Em casa havia o altar, uma vitrine de vidro com medalhas alinhadas com precisão. Todo sábado, com uma escovinha guardada no estojo de veludo, meu trabalho era cuidar dos uniformes. Ele me ensinou o peso do ferro de passar, o ângulo do vinco, o estalo certo quando a dobra estava perfeita. Precisão é respeito, dizia. Aprendi os regulamentos como outras crianças aprendiam letras de música. Antes mesmo de dominar divisão longa, eu já conseguia identificar cada fita, cada condecoração, apenas pela cor. Aos 15 anos, eu disse a ele que queria me inscrever na Academia Naval. Ele ficou tão imóvel que deu para ouvir o zumbido da geladeira. Você quer atenção? Perguntou, sem levantar os olhos das cartas. Quero servir, respondi. Quero as duas coisas. Ele colocou as cartas sobre a mesa, uma por uma, como se erguesse um muro entre nós. Você não tem constituição para isso. Ele não falava da minha resistência. Falava do meu sexo. A casa ficou em silêncio depois disso. O silêncio era a sua forma de castigo. Jantar às 18 horas, pratos empilhados à esquerda da pia. Noticiário às 19 horas, luzes apagadas às 22 horas. Quando tirei nota máxima em química, ele disse apenas, HM. Quando ganhei uma corrida, respondeu, não relaxe na forma. Nos sábados de manhã, ele inspecionava meu quarto. A cama precisava estar esticada como um tambor. Os sapatos, alinhados a 45 graus. Uma vez, encontrou um grão de poeira no parapeito e me entregou o pano em silêncio. Minha mãe fazia a sua persuasão nas entrelinhas. Foi ela quem me levou ao escritório de recrutamento pela primeira vez, estacionando 2 quadras longe, para que ninguém visse o carro da Main Street. Enquanto eu preenchia os formulários, ela corrigia provas no banco da frente. Quando voltei com panfletos, ela não perguntou o que ele diria. Perguntou o que eu mais queria. Uma luta justa, respondi. Ela tamborilou os dedos no volante. Então treine para enfrentar o tempo injusto. No último ano, enviei a inscrição sem contar para ele. Escrevi minha redação na mesa da cozinha, depois da meia-noite, com a casa transformada em um museu de respiração.
Descrevi o som da cadência ao amanhecer, como a ordem pode abrir espaço dentro de alguém que sempre foi dita como demais. Quando o envelope fino chegou primeiro, só confirmamos o recebimento. Eu o escondi dentro de um livro. Quando o grosso chegou, em março, apertei-o contra o peito até o frio do papel atravessar a camisa. Esperei ele estar em seu escritório. Bati na porta e entrei. Ele levantou o olhar, o maxilar rígido. Estendi o envelope. Senhor, disse. Ele o abriu com um abridor de cartas e leu a primeira linha. Temos o prazer de informar. Parou. Dobrou o papel. Devolveu-me. Então você está mesmo levando isso a sério? Disse, sem tom de pergunta. Assenti. Ele virou-se de volta para o seu caderno. Discutiremos depois. Não discutimos. Na noite da formatura, ele não apareceu na festa que minha mãe enfeitou com luzes brancas e jarras de limonada. Os amigos perguntaram se eu estava com medo. Sim e não, respondi. Sim, da água. Não, da escolha. Por volta das 9, um sedã familiar passou devagar pela rua e seguiu sem parar. Foi como ser saudada e dispensada ao mesmo tempo. Na manhã em que parti para o treinamento de verão, minha mãe colocou 3 envelopes dentro da minha mochila. Abra quando, escreveu na frente. Quando estiver sozinha. Quando estiver machucada. Quando esquecer quem você é. Ela me abraçou forte na rodoviária. Depois recuou um passo para me observar, como fazia antes do colégio. Fique ereta, disse, e nós duas rimos. Meu pai tinha um compromisso para trocar os pneus do carro. No ônibus, um garoto de cabelo raspado me perguntou se eu estava nervosa. Os nervos são uma bússola, respondi. Você só precisa saber lê-los direito. Pela janela, a cidade foi ficando para trás, a loja de ferragens, a lanchonete das tortas de limão, a bandeira do tribunal grande demais para o mastro. À medida que as milhas aumentavam e o ar começava a cheirar a sal, encostei a testa no vidro e deixei o frio acalmar minhas bochechas. Eu não estava fugindo dele. Eu estava correndo na direção do único argumento que fazia sentido: merecer. O centro de processamento cheirava a grama cortada, cloro, depois sal e óleo de arma. Máquinas de cortar cabelo zumbiam. Pranchetas apareciam e desapareciam. Sobrenome, altura, prossiga. Naquela noite, deitada em um beliche estreito, recitei as ordens gerais para não contar as milhas até em casa. Pensei no linóleo da cozinha e nas mãos do meu pai ajustando meus ombros. Ele me ensinara a ficar ereta, só nunca imaginou que eu faria isso enfrentando ele. Quando as luzes se apagaram, eu já havia decorado o número pintado no beliche acima do meu. Sussurrei-o como uma oração e fechei os olhos. Ainda não sabia o que as equipes exigiriam, quais nomes tentariam me dar, ou quais eu manteria. Só sabia que aquele silêncio já tinha falado bastante. Agora era minha vez. Anápolis não te amava. Te testava. O primeiro ano te raspava até o essencial, até o que resistisse à pressão. Aprendi rápido que o truque não era ser mais barulhenta. Era ser precisa. No pátio, antes do nascer do sol, o ar frio de Chesapeake fazia a respiração virar pequenas nuvens. Corri até o peito arder e as pernas encontrarem ritmo, um metrônomo humano. Aprendi a dobrar o cansaço e guardá-lo no bolso, continuando em frente. A academia me deu o que meu pai nunca pretendia dar. Uma maneira de me medir sem ele. Fui comissionada na Marinha com um rosto ainda jovem demais para o uniforme que usava e ordens que me levariam para os limites, onde os mapas perdiam o contorno. A primeira vez que pisei em Coronado, o vento do Pacífico bateu com força suficiente para testar meu equilíbrio. Areia em todo lugar, nas botas, nos dentes, sob a língua. Homens passavam carregando troncos nos ombros, os times movendo-se como um só corpo, o chão escorregadio de suor e água do mar. Eu não estava lá para me tornar um SEAL, aquela porta ainda não se abria para mim, e eu não tinha interesse em discutir com uma porta que não girava. Eu estava lá porque uma unidade de operações precisava de um oficial de inteligência que pensasse rápido, escrevesse com clareza e carregasse peso sem precisar anunciar. Você não precisa ser a pessoa mais barulhenta da sala quando é quem decide, em silêncio, qual sala todos vão invadir. Eles me chamavam de a senhora. No começo, com um ponto de interrogação no tom.
Aprendi a responder com horários cumpridos, comunicações nítidas, planos precisos e relatórios tão concisos que até o chefe, aquele com o senho franzido permanente, parou de bater a caneta. Corri com ele sempre que pude. Nadei em águas geladas, porque o respeito gosta de ver você tremer e, mesmo assim, ficar. Disparei até que o toque do gatilho se tornasse instinto. Não tentei ser uma deles. Aprendi a ser aquela que eles não podiam se dar ao luxo de ignorar. Num campo de treinamento, numa ilha onde o calor do deserto apagava todas as cores, executávamos exercícios de invasão sob um sol que não piscava. O instrutor gritava, e as equipes se moviam com a precisão de homens que já sangraram o suficiente para fazer da disciplina uma segunda natureza. Observei os ângulos, notei para onde os olhos iam quando o estresse subia, anotei tudo num caderno endurecido de sal. À noite, sentava-me na traseira de uma caminhonete com o mapa aberto sobre os joelhos, enquanto o vento tentava arrancá-lo das minhas mãos. Um chefe chamado Rio inclinou-se certa vez sobre a mesa, estreitando os olhos para o modo como eu havia desenhado arcos sobrepostos ao redor de um ponto-alvo. Você gosta de teias? Perguntou. Teias capturam o que tenta fugir. Eu não respondi. Não precisei. Na primeira vez que avançamos, o ar cheirava a diesel e poeira. A noite se escondia nos cantos, mesmo ao meio-dia. Trabalhávamos num cômodo emprestado, iluminado por uma lâmpada trêmula e com uma mesa que pendia para um lado. Os rádios crepitavam como velhos limpando a garganta. Aprendi a música daquele ruído, os códigos, o compasso tenso das vozes separadas por quilômetros, movendo-se como se compartilhassem uma mesma espinha dorsal. Meu trabalho era construir o esqueleto, raízes, tempos, contingências que previam o jeito humano de os planos saírem do eixo. Havia um fabricante de bombas queimando vidas numa cidade que esquecera seu rio até morrer afogada nele. Mapeamos seus hábitos, onde comia, quem acendia seus cigarros, qual porta escolhia quando precisava desaparecer. Esperamos até uma terça-feira, porque o vendedor de terça demorava mais para contar o troco. A equipe se equipou no escuro, dedos ágeis, fivelas rápidas, sussurros contidos. Eu fiquei com o rádio, o monitor e o plano estendido sobre a mesa como um altar. Quando o primeiro caminhão parou 2 quadras antes do ensaio, não congelamos. Mudamos para a rota C, chamada Chart, porque passava por 3 igrejas. Ajustamos o tempo 5 minutos à frente. Deveria ter desmoronado. Mas não desmoronou. Ele saiu pelos fundos, como previsto. Virou à esquerda, como previsto. Estendeu a mão pro telefone de sempre e encontrou a torre adormecida. Hesitou meio segundo. Foi o bastante. Sem tiros. Sem fogo. Mãos atrás da cabeça, depois abraçadeiras plásticas, e o silêncio que vem depois. De volta ao quarto, o ar cheirava a adrenalina e café velho. Rio tirou as luvas e olhou para a teia que eu tinha desenhado. Você teceu isso, disse. E ele nunca viu a seda. Os mais jovens riram da frase. Alguém desenhou uma aranha no canto do mapa com um marcador, pernas toscas, uma ampulheta vermelha que sangrou pelo papel. A piada ficou. O nome, também. Viúva Negra. Não se tratava de contagem de corpos. Tratava-se do que você prepara e do que você percebe. De como o ar muda quando a porta errada se abre. De como uma voz no rádio sobe meio tom quando o plano esbarra no inesperado. Com o tempo, caras que nunca sorriam em fotos começaram a bater 2 vezes os nós dos dedos na minha mesa antes de sair. Superstição. Respeito. Ambos. Nem todas as noites colaboravam. Uma vez, na costa, onde o mar tem outro nome, mas o mesmo gosto de sal, o plano se rasgou. Um caminhão estourou o pneu num cascalho que havíamos inspecionado 2 vezes. Uma lanterna falhou na pior curva. Um cachorro que não estava nos cálculos resolveu ser corajoso na hora errada. Eu ouvi a mudança num suspiro. Segura em 2. 3. Janela, não porta. 4. Pivote agora. Minha voz soava calma porque precisava soar assim, não porque eu estava. Mais tarde, sozinha, minhas mãos tremiam tanto que precisei sentar sobre elas. Os homens voltaram com o que fomos buscar e com todos os dedos. Eu chamei isso de vitória. Rio chamou de prova. Ela ouve a teia, disse a um recruta novo, que ainda me chamava de a senhora alto demais.
Ela ouve quando ela vibra. A história se espalhou como tudo se espalha, em voos, nos refeitórios, entre goles de café ruim, em salas onde botas se alinham lado a lado na soleira da porta. Eu nunca fui uma lenda. Fui apenas um rumor que sobreviveu à inspeção. As equipes rotacionavam. E eu rotacionava com algumas delas, no Bahrein. O calor ali parecia pessoal. No Chifre, o vento trazia areia fina que se infiltrava nas costuras do uniforme e montava acampamento. Aprendi o valor sincero das cartas escritas no verso de manifestos, o jeito como os bons homens contam piadas antes da decolagem, porque o riso é o óleo das máquinas que se alimentam dele. Durante uma licença, voltei para casa uma vez e encontrei meu pai na varanda, limpando um rifle que não precisava de limpeza. Ele perguntou sobre o clima. Perguntou se eu tinha trocado o óleo do carro. Não perguntou o que eu fazia. E eu não contei. Não contei sobre a noite em que apagamos as luzes de 3 quarteirões ao mesmo tempo e andamos pela cidade como se ela tivesse sido devolvida a uma lua mais bondosa. Não contei sobre o garoto que me entregou um bilhete dobrado num posto de controle em inglês cuidadoso. Por favor, leve embora os homens barulhentos. Não contei que chorei numa escada, escondida pela poeira, e depois voltei para a sala, porque chorar não é o oposto da coragem. É seu parente. De volta a Coronado, entre rotações, reescrevi as listas de checagem até que combinassem com a realidade, equipamentos que quebram na chuva, baterias que mentem sobre a carga. Como contar de volta um homem cujo olhar ficou preso no lugar de onde ele não pode retornar? Acrescentei uma linha em cada plano. Quem observa o observador? Os veteranos resmungaram até que os números começaram a falar. Menos feridos. Menos quase acidentes. Mais noites em que a pior coisa que trazíamos para casa era areia. O apelido me seguiu como sombra ao meio-dia, curta, inconfundível. Eu nunca o usei. Os outros, sim. Certa vez, um comandante visitante apertou minha mão e, meio sorrindo, disse: Então é você Aranha? Respondi. Eu desenho mapas. Ele riu. E faz os homens se sentirem seguros dentro deles. Foi a coisa mais gentil que alguém com uma estrela no ombro já me disse. Houve perdas. Algumas que cabem em relatórios. Outras que você dobra e guarda num canto de si mesma onde ninguém mais toca. Um bom homem silenciou certa primavera e nunca voltou desse silêncio. Fiquei olhando para o arquivo dele até as letras se embaralharem. Depois disso, insisti em check-ins mensais que não fossem sobre flexões. Começamos a perguntar uns aos outros como estava o ar por dentro, não só por fora. Um chefe chamou isso de amaciez. Depois, parou de chamar assim, quando a prática salvou um garoto que ainda não sabia dizer que estava se afogando. Quando o rumor ganhou forma, meu pai não sabia de nada. Morava 2 estados e 20 anos distante. A cidade ainda o adorava. A lanchonete ainda sabia como ele tomava o café. Se alguém dizia meu nome, ele mudava de assunto, pro tempo ou pros impostos. Em lugares longes dele, homens começaram a contar histórias que começavam com Ela estava lá. E terminavam com E nós saímos vivos. Eu não precisava de paradas ou medalhas. Só precisava que meus planos resistissem. Na noite em que um jovem Seal me reconheceu do outro lado de um salão e perdeu o fôlego, ele era o novato de um comboio de 2 veículos que deveria ter dado errado, e não deu. Depois, ele se aproximou da mesa onde o rádio dormia e disse, voz baixa: Senhora, a senhora viu aquilo acontecer? Respondi. Eu vi o que poderia acontecer. Ele assentiu, como um homem que acabou de entender que existem vários tipos de visão. Foi isso que as equipes me ensinaram. Que habilidade e humildade podem morar no mesmo peito. Que é possível ser invisível e indispensável ao mesmo tempo. Aprendi a arte de estar onde o plano vive, mas o crédito não. Trabalho fantasma. Trabalho que deixa o lugar mais limpo do que encontrou. Trabalho que permite que outros virem a história. Para que todo mundo volte para casa. Eles me chamavam de viúva negra. Eu chamava de fazer meu trabalho. Algumas noites, o silêncio rugia mais alto que os rotores. Lá fora, o silêncio significava proteção. Disciplina sonora, rádio sussurrando. Em casa, o silêncio era castigo.
Feito sob medida, do tipo que meu pai sabia usar por anos sem se desgastar. Ele preenchia os cômodos que já não dividíamos, escorrendo por baixo das portas de cada conversa que nunca tivemos. Depois da minha primeira missão, escrevi para ele em papel: a água é mais fria do que parece nos cartazes. Homens bons aprendem a rir antes das noites ruins. Meu trabalho importa, mesmo quando ninguém o pendura num quadro. Coloquei uma foto, eu no cais, uma mão sobre uma maleta pelica, o sal esbranquiçando o alambrado. Assinei com amor e um endereço de retorno. A carta voltou fechada. Minha mãe manteve a linha viva sozinha. Nos domingos à noite, ela ligava e fazia perguntas pequenas, que deixavam uma vida enorme passar por elas. Você está dormindo? Tem algo verde no seu prato? Achou uma capela? Ela nunca perguntava sobre operações. Estou bem era um dialeto que nós duas falávamos. Quando desligávamos, eu ficava de pé e respirava. Enviei outra carta no dia em que me tornei tenente. As barras sob luz fluorescente nunca brilham como nos filmes. São claras demais, honestas demais. Escrevi. Você me ensinou a ficar ereta. Isso ajuda. Um mês depois, a mesma foto voltou em um envelope novo, dobrado uma vez ao meio. Sem bilhete. A doença entrou silenciosa. Biópsia, disse minha mãe. Como se estivesse soletrando para um concurso. Meu pai me avisou por e-mail. 2 frases, pontuação impecável. Liguei de uma escada em Bahrein, onde o calor grudava na pele como uma camisa molhada. Mamãe disse para eu não ir ainda. Faça o seu trabalho, ela disse. Eu faço o meu. Quando o hospício ligou, eu já estava no ar. Rio me olhou do outro lado do corredor do avião e não perguntou nada. A enfermeira falou baixo. As mãos da minha mãe estavam translúcidas. O azul virou uma cor de medo. Meu pai ficou à janela, braços cruzados. Assentiu quando entrei e voltou a vigiar o estacionamento. Li para ela, porque as palavras foram a primeira casa que construímos juntas. Frost, depois Mary Oliver, depois qualquer coisa que a biblioteca dos visitantes tivesse. Ela ia e voltava, como a maré. Quando despertou lúcida, tocou meu uniforme com 2 dedos e sussurrou: continue voando. Não para longe, só para cima. Ela morreu antes do amanhecer. O quarto mudou. No funeral, falei depois dele, porque ele falou primeiro. Mantive simples. O carro dela, que cheirava a limão no inverno. O jeito como corrigia provas com lápis e misericórdia. Como sabia nomear 5 pássaros só pela silhueta. Quando olhei para baixo, meu pai grampeava o programa repetidas vezes, como se o papel pudesse virar armadura. Ele nunca olhou para trás. De volta à base, adicionei uma nova linha. A todas as listas pré-missão. Quem liga para casa se tudo der errado? Escrevíamos os nomes. Carregávamos os números como amuletos. Rio começou a deixar café na minha mesa sem dizer nada. A equipe batia 2 vezes na mesa antes dos briefings. Criamos o hábito de perguntar: como está seu ar? Querendo dizer por dentro, não fora. Um chefe antigo chamava isso de amaciez até que salvou um novato, e ele parou de chamar assim. Tentei ligar para meu pai uma noite, quando as milhas tornam a língua mais corajosa. Ele atendeu no segundo toque e disse apenas: olá. Perguntei sobre calhas, sobre o tempo, sobre o bordo dos vizinhos que se inclinava perigosamente há anos. Caiu, disse ele. Levou a cerca junto. Eu disse que sentia muito. Ele disse: verifique os pneus antes do inverno. E desligamos como se tivéssemos coordenado uma entrega. As promoções chegavam como estações inevitáveis, ainda surpreendendo. Um rumor sobre meu apelido escapou pelos corredores onde eu comia. Ele nunca perguntou. No aniversário dele, mandei um livro sobre parques nacionais, porque uma vez, quando eu tinha 7 anos, ele me ergueu até um urso esculpido e disse: esse é o verdadeiro país. Dentro, escrevi: poderíamos ir ver um juntos.
Ele enviou um cartão de agradecimento com o nome digitado abaixo da assinatura, como se estivesse assinando ordens. Existe uma fadiga que não vem das milhas. Vem de ensaiar respostas para perguntas que você sabe que nunca serão feitas. Aprendi a deixar o telefone com a tela para baixo e o toque desligado. Aprendi a guardar uma verdade sem ninguém a saudar. As equipes batiam quando importava. A porta do meu pai só se abria para o tempo. Uma amiga em comum da igreja finalmente quebrou nosso impasse. Ela escreveu com uma caligrafia cursiva e fluida. Ele mantém sua foto no escritório. Não fala sobre isso. Eu li a frase até se apagar. Cuidado pode parecer tutela. Quando a Marinha me deu uma medalha por algo que pertencia a uma dúzia de mãos, enviei a ele o programa em letras de bloco, exatamente como ele gostava nos endereços. Sem resposta. Um mês depois, chegou outro envelope, diferente. Eles estão fazendo de você um símbolo, escrito com a letra pequena e precisa dele. 5 palavras que pareceram uma porta se fechando. Rótulos são organizados até você viver sob eles. Um símbolo não se senta com um chefe em luto às 3 horas da manhã. Um símbolo não decora famílias. Continuei aparecendo com o lápis afiado e o mapa aberto, ouvindo o zumbido nas linhas. Parecia que não precisava mais que lhe ouvisse. Escrevi uma última vez, antes da noite no salão. Vou passar pela cidade para uma reunião. Tem um assento se você quiser. Ele não respondeu. O convite parecia colocar um copo de água ao lado de um homem dormindo e sair, sem esperar encontrá-lo vazio ou cheio, só não queria que ele acordasse com sede. O silêncio me ensinou um paradoxo que as equipes apenas insinuavam. Você pode amar alguém que não deixa dirigir sua vida. Você pode respeitar as partes que te construíram sem viver sob o teto delas. Pare de bater em uma porta que só abre para correntes de ar. Tranquei pelo meu lado. Esperei pelo trabalho. Ele nunca faz você esperar muito. A primeira vez que percebi que as equipes eram minha família, estávamos até os tornozelos na água cinza, sob um céu da cor de metal raspado. Uma tempestade chegará com vento torto, empurrando o canal de lado, rádios gorgolejando com sal. Estávamos prontos para lançar um pequeno pacote em uma operação de resgate que nunca apareceria nos jornais. Nada cinematográfico. Sem fotos de heróis. Sem música épica. Apenas homens conferindo alças com dedos que sabiam contar desgostos. E eu, numa mesa dobrável, com um lápis de cera e um plano que eu poderia executar no sono. Viúva Hill dizia que ele nunca me chamava de a senhora quando estávamos só nós dois. Quer um segundo par de olhos? Quero sua dúvida, eu disse, deslizando o quadro para ele. Se isso resistir à dúvida, resiste a tudo. Ele olhou, grunhiu, e então bateu num quadrado que eu tinha desenhado no canto. Você colocou o fracasso suave aqui. Sempre coloque o fracasso suave onde você possa vê-lo, eu disse. Ele te salva do duro. Ele assentiu, satisfeito, do jeito que irmãos mais velhos assentem quando o mais novo finalmente levanta algo que não conseguiu no verão passado. Seguimos em frente. A operação dobrou uma vez e depois se comportou. Não porque a sorte tivesse crescido generosa, mas porque havíamos ensaiado cada dobra. De volta ao cais, encharcados de silêncio, um jovem Seal que eu vinha observando, um bom garoto com o hábito de mirar o queixo no chão, parou ao lado da minha mesa. Você sabia que a segunda bomba estava falhando. Eu sabia. Poderia eu? Respondi do único jeito que mantém as pessoas por perto. Ele mastigou aquilo, e então disse, quase tímido. Obrigado por fazer um plano no qual eu coubesse. Foi o melhor elogio que já recebi. Homens que confiavam mais em mapas do que em discursos haviam decidido que o meu mapa podia carregá-los. É assim que se constrói uma família no nosso mundo. Uma noite de provas de cada vez. Entre rotações, continuei reescrevendo os módulos de treinamento, do jeito que se atualiza um testamento. Não porque estivesse ansiosa para usá-lo, mas porque amar é proteger. Adicionamos inoculação de estresse que não se tratava de quebrar corpos, mas de ensinar a mente a reconhecer seu próprio clima. Escrevi uma lista chamada depois do depois. Não na hora seguinte ao contato, mas na semana em que a adrenalina vai embora e o silêncio chega. Testamos com 3 pelotões. Quase acidentes diminuíram. Surpresas ruins encolheram.
A velha guarda zombava, e depois começou a usar os formulários quando ninguém olhava. A igreja da viúva, Torres, chamou isso de meio brincadeira, meio gratidão. Todo mundo sai com os sapatos. Criamos rituais que parecem pequenos. Bater 2 vezes na mesa antes da decolagem. Perguntaram como está seu ar, na fila do refeitório e esperar a resposta. Fazer os novatos apresentarem as partes entediantes para aprender que o tédio mantém você vivo. Quando o casamento de um chefe rachou, encontramos um conselheiro que sabia sentar com homens que trocam sono por segurança. Quando a mãe de um garoto adoeceu, o pelotão fingiu que era logística e organizou os voos. Uma tarde na gaiola, observei um grupo de candidatos desfazer um nó. Eles fingiam que não estavam se engasgando. O suor transformava suas camisas em mapas. Um instrutor gritou. Eu entrei apenas para fazer uma pergunta. Qual é o plano quando o plano está errado? Olhares em branco primeiro. Então um falou. Procuramos o padrão por baixo do padrão. Eu sorri. Isso é uma habilidade para a vida, não apenas para o trabalho. Guarde-a. A reputação é um rio lento. Você só a percebe quando ela entalha a margem. Diretores do outro lado da casa, inteligência, logística, até um cais com mãos firmes o suficiente para costurar um beija-flor, começaram a passar pelo meu pequeno quarto com perguntas. Passei a imprimir menos slides brilhantes e mais listas de verificação. Aprendi a traduzir entre homens que construíam portas e homens que as chutariam. O apelido, que eu ainda nunca usei para mim mesma, viajou como um postal sem endereço de retorno. Um capitão visitante me apresentou em um briefing como aquela que ouve a teia vibrar. Resisti ao impulso de revirar os olhos. Não era a teia que vibrava. Eram os homens. As pausas deles, as piadas altas demais, a maneira como as mãos atrapalhavam uma alça quando os pensamentos estavam em casa, em quartos que temiam. Você aprende a ouvir o que o corpo diz quando a boca está ocupada em outro lugar. Um inverno, o oceano ficou cruel e levou um mergulhador que não merecia. Ficamos em uniforme de gala no convés frio, enquanto o vento cortava e um sino contava uma perda pequena demais para o tamanho da ausência. Depois, um garoto da idade que eu teria se o mundo fosse mais gentil, ficou na minha frente e tentou perguntar como suportar aquilo. Você não suporta, eu disse suavemente. Você carrega. Há uma diferença. Ele assentiu, olhos brilhantes, como um homem arquivando uma verdade que não queria, mas que precisaria. A lealdade retornava em moedas que duravam mais que medalhas. Hugh chamou a segunda filha de Avery, porque disse que o nome podia correr. Torres, que antes zombava das minhas checagens de saúde mental, agora as conduzia com uma voz em que se podia descansar. No Natal, minha mesa se encheu de cartões de pessoas que não escreviam cartões. Senhora, sua teia me manteve respirando este ano, rabiscou um. De licença novamente, visitei uma base onde a capela tinha mais marcas nos bancos do que a academia no chão. Um capelão em quem confiava disse. Você sabe que está ministrando. Eu ri. Estou gerenciando o risco. Ele inclinou a cabeça. Mesmo trabalho, incenso diferente. Tentei namorar alguns civis, homens bons que queriam me ver segura. Eles falavam de fins de semana como se fossem promessas. Eu falava de voos de terça à noite como se fossem clima. A maioria olhava minhas mãos e via aço, quando eu queria que vissem firmeza. Aconteceu que os únicos que não pediam para eu ser menor eram os que entendiam que espaço é algo que se cria, não se ocupa. O amor me encontraria depois, e não me pediria para mentir sobre o peso que carrego. O garoto do queixo inclinado, o nome dele era Remy, se tornou um homem diante de mim. Do jeito que o sol transforma a geada em estrada. Ele seria o quê? Anos depois, me veria num salão lotado e perderia a voz, memória e gratidão colidindo atrás dos olhos. Mas antes de saber disso, ele precisou aprender uma lição diferente, como entrar numa sala e fazer todos os outros parecerem maiores. Praticamos. Eu o fazia apresentar, depois falhar, depois corrigir. Você não é uma arma com pernas. Eu disse. Você é um humano com um cérebro que faz delilar. Numa tarde quente de primavera, com cheiro de lona molhada e CLP, o comando me convidou a falar sobre melhores práticas. Levei um slide só. Respeito é um problema de logística.
Riram, depois houve silêncio. Disse que, quando se planeja com dignidade, previne-se uma dúzia de tipos de ruína. Anotem, eu disse. Depois segurem quando o tempo virar. A notícia se espalhou além do nosso círculo. Um coronel que eu não conhecia enviou uma nota. Ouvi que você torna o espaço mais seguro. Prendi-a na parede com uma fita azul e esqueci de ser humilde por um minuto. Depois, o dia exigiu humildade de novo, e eu a dei. Em casa, o silêncio do meu pai mantinha sua postura. Ele nunca perguntava, nunca respondia algo que não fosse sim ou não. A cidade mantinha o café dele quente. Homens de boné ainda agradeciam pelo serviço nos correios. E ele assentia, como um homem recebendo correspondência que não lembrava de ter pedido. Não era mais raiva que eu sentia. Era distância, com uma forma que eu podia medir e contornar. Se as equipes eram minha família, era porque escolhíamos ser responsáveis pela vida uns dos outros. O sangue pode ser acidente. O dever não. Os homens batiam 2 vezes, eu respondia na mesma medida, e construímos uma casa de hábitos que nenhuma tempestade poderia destruir. Essa casa seria importante na noite em que um salão comunitário, cheio de pessoas que conheciam a voz do meu pai melhor do que a minha própria, giraria de repente em torno de um nome pronunciado como oração e aviso. Família não é quem pode te machucar mais. É quem recusa-se a machucar. O salão respirou como um único pulmão quando a pergunta caiu. Você é a viúva negra dos SEALS? Remy disse quase em sussurro, mas salões como aquele carregam o que querem ouvir. Conversas afinaram-se em fios, depois estalaram. Um garfo em algum lugar bateu num prato e ficou imóvel. Os ventiladores de teto continuaram sua rotação lenta, como se o ar não tivesse mudado de ideia. A mão do meu pai ainda estava no ombro de Remy, dedos abertos com a familiaridade de homens que entendem de patente músculo. Ele olhou do jovem para mim e de volta, procurando um ponto de compreensão. O orgulhoso apertar de seu maxilar vacilou. Apenas um tremor, uma fissura fina. Qualquer outro chamaria de leveza. Remy engoliu. Eu vi o sinal 2 batimentos altos na garganta dele. Endireitou os ombros, preparando-se para algo que não esperava saudar esta noite. Senhora, disse, voz mais firme, mais alta, para que não houvesse engano agora. Permissão para respirar, eu disse suavemente. Então fale. Ele respirou como um homem emergindo da água. Você construiu o plano em alçar. Dizem que você teceu a rede quando as raízes falharam. Parou. Recalibrou. Chegamos em casa porque você ouviu antes de nós. Um murmúrio percorreu o salão. Os velhos da VFW em caquis mudaram de expressão, reorganizando-se. As mulheres que abanavam-se baixaram os programas de papel. Um garoto de 12 anos olhou para mim como se eu tivesse saído de uma história que ele queria acreditar. Meu pai soltou o ombro de Remy como se estivesse ficado quente. O que é isso? A pergunta foi lançada ao salão, para não precisar mirar em mim. Ele riu uma vez para efeito. Algum apelido que minha filha arquiva papéis. Ela não arquiva. Sir Remy disse. Respeito e roubo ambos. Com respeito, ela não arquiva. Ele não terminou a frase, porque não precisava. Os homens que já caminharam de volta à luz fluorescente carregando peças que não contavam, sabem como deixar espaços em branco intactos. Eu me movi então, não muito, meio passo, colocando-me onde eu podia ver as portas, a bandeira antiga no palco e o reflexo de todos nós no vidro da vitrine de troféus. É só um nome, eu disse. Nomes são mais leves que trabalho. Um veterano perto da mesa de café pigarreou. Quais equipes? Perguntou, embora a resposta não importasse. Hábito. Chega, Remy disse, olhos ainda em mim, por tempo suficiente para nos ensinar a ouvir o zumbido. O zumbido. A palavra se espalhou. Um homem no fundo, que se erguera mais alto quando meu pai falava, inclinou-se à frente, cotovelos nos joelhos. Uma mulher mais jovem, cabelo preso num coque, maxilar firme, do jeito que se segura quando se é a própria testemunha, assentiu uma vez, como se o salão finalmente me tivesse apresentado corretamente. Meu pai tentou humor. Bem, disse, palmas abertas. Tenho certeza de que ela é muito boa nas planilhas dela.
Homens ao lado de quem eu cortava grama aos 14 anos me olharam como se eu tivesse crescido uma segunda coluna vertebral e descobrissem que ela combinava comigo. Remy se aproximou. Não nos abraçamos. Aquela não era aquela sala. Ele ficou à distância que dizia sei as regras e baixou a voz. Não queria transformar isso em cena, ele disse. Você não quis, respondi. Você tornou honesto. Ele assentiu, maxilar travando e destravando emoções, aprendendo novas botas. Eu não sabia, disse ele, olhando para meu pai. Não queria, eu disse. Há uma diferença. Meu pai pairava perto do palco, mãos cruzadas nas costas, como um homem inspecionando um campo que semeou procurando pedras. As pessoas lhe davam espaço, respeito pelo que ele havia conquistado, irritação pelo que ainda estava sendo. Ele olhou para a bandeira e não saudou. Eu despejei café que não queria e me vi cercada por conversas pequenas que eram, na verdade, grandes conversas. Estamos orgulhosos de você. Sabia que a Artina entrou para a Força Aérea e meu irmão serviu? Ele teria gostado de você. Aceitei cada frase como se aceitasse medalhas. Você nunca as exibirá suavemente, porque quem entrega precisa mais da cerimônia do que você. Quando me virei, meu pai estava mais perto. Não perto. Mais perto. Ele estudava meu rosto com uma concentração que antes precedia uma palestra sobre disciplina. Se alguma coisa disso é verdade, disse, cada palavra pesada. Por que você não me contou? Porque você nunca perguntou, eu disse. Então, de forma mais gentil, porque eu não podia. Ele considerou aquilo com a justiça que reservava para geometria e clima. A boca se apertou, depois suavizou. Eu queria. Ele parou. Eu esperava que ele parasse de novo. A frase, uma ponte com tábuas faltando. Finalmente, eu não conhecia a linguagem ali. Era a primeira coisa honesta entre nós em anos. Não há absolvição, um ponto de apoio. Você não precisa falar isso, eu disse. Só precisa parar de corrigir meu sotaque. Uma risada escapou de alguém atrás de nós. Não maldosa. Meu pai não sorriu, mas os ombros dele caíram 1/4 de polegada. E, pela primeira vez naquela noite, ele não estava desempenhando o homem que precisava ser. Ele era apenas um homem desatualizado e sem fôlego tentando ler um mapa que ganhará novas estradas enquanto dormia. Remy levantou a xícara em minha direção. Pequeno gesto de saudação, depois se misturou novamente ao grupo de homens que sabem ficar em silêncio sem se ausentar. Ao nosso redor, a sala voltou ao ordinário. O tilintar do gelo no chá, o arrastar das cadeiras, o barulho dos garfos. Mas nada voltou à antiga medida. A balança se inclinou suavemente, permanentemente. Mais tarde, alguém diria. Lembra da noite em que a linha do Frank falhou? Outro. Lembra do garoto que tremeu? E um terceiro, com a certeza de quem viu a teia depois de ser apontada. Lembram como todos nós ficamos só um pouco mais altos? Eu lembro. Lembro do som exato do chão quando o respeito colocou seu peso. A cidade esvaziou-se na noite do jeito que sempre faz, lentamente, como um hino afinando em ecos. Depois do salão, dirigi o caminho longo passando pelas arquibancadas da escola, o diner que nunca mudou a torta, a loja de ferragens que ainda exibia uma bandeira grande o suficiente para sombrear um caminhão. Deixei o motor em marcha lenta perto do rio, onde a água usava a lua como um hematoma. Eu não planejava ficar, mas partir sem checar meu interior parecia uma estratégia. Você não fecha uma porta numa noite como aquela sem olhar para si mesmo. Meu telefone vibrou uma vez, uma mensagem de número desconhecido, depois outra de um familiar. Remy, primeiro, senhora, não queria bagunçar nada. Só queria devolver o que você me deu. Respondi digitando. Você se saiu bem. Todos nós chegamos em casa. Então veio a segunda mensagem, não em palavras, mas em imagem. Uma foto tirada do fundo do salão, levemente inclinada. Pessoas em pé, meu pai em primeiro plano, não de pé totalmente, mas também não tão ereto quanto antes, como se o ar tivesse mudado de densidade e seu corpo ainda não soubesse exatamente como habitar aquele espaço. Passei a noite nos quartos de hóspedes da base, porque a história pode lotar uma casa. De manhã, corri pela estrada do perímetro até minhas costelas encontrarem o ritmo.
O movimento é uma forma de perdão que você pode se dar sem precisar da permissão de ninguém. Quando terminei, o suor ardia nos olhos e levava algo mais junto. Ao meio-dia, estava sentada nos degraus da varanda da casa do meu pai, palmas planas sobre a tinta que precisava de uma nova camada. Ele abriu a porta com a boca já formando uma frase, mas parou. Parecia mais velho no próprio limiar do que sob a luz fluorescente. Homens encolhem-se de maneiras diferentes sob céus diferentes. Por um instante, pareceu surpreso por eu saber o endereço. Então deu um passo atrás para me deixar entrar. Café? Perguntou, recorrendo ao ritual. Sim, respondi, recorrendo à misericórdia. Ocupamos nossos antigos lugares na mesa da cozinha, que havia resistido às nossas guerras. Ele manteve as mãos em torno da caneca como se fosse calor de campo. As minhas ficaram sobre a mesa, para que ele visse que estavam vazias. Eu não sabia, disse finalmente. 4 palavras que pesam mais que um pedido de desculpas, se usadas com cuidado. Eu não te disse, respondi, então adicionei o que importava. Não pude antes, e você não perguntou. Ele considerou aquilo, e a justiça que o tornará um bom oficial júnior reapareceu em seus olhos. Eu não perguntei, repetiu, sem defensiva, apenas registrando um fato. Eu queria, respirei fundo, então exalei o passado. Esperava que um filho carregasse um nome tolo e cruel. Não corremos para absolver. Ambos éramos muito velhos para concertos rápidos. Nomes ficam pesados, disse eu. Peguei um tipo diferente de peso, ele assentiu lentamente. Eles te chamaram, disse ele. Parou, envergonhado pelo romance daquilo. Um apelido é apenas uma alça, disse eu. O que importa é o que você levanta com ela. Ele fitou um ponto na mesa onde o verniz bolhou anos atrás, quando eu havia colocado um pote quente. Ele já havia me dado uma palestra de quase 1 hora. Estendeu a mão e tocou a imperfeição como se fosse uma legenda de mapa. Você alguma vez quis que eu estivesse lá? Perguntou. Só se você pudesse se manter de pé, respondi. Não por mim, por você mesmo. Falamos não sobre missões ou medalhas, mas sobre o ar dentro de homens velhos, sobre perdas que chegam primeiro como silêncio e depois como móveis com os quais você continua trombando à noite. Contei a ele as últimas palavras da mãe para mim, porque pertencem a nós dois. Continue voando. Não para longe, apenas para cima. Ele desviou o olhar tempo suficiente para que o relógio sobre a pia marcasse 3 minutos inteiros. Quando voltou a olhar, sua voz havia mudado de tom. Se eu chegar a algo, fiz um gesto geral que significava qualquer coisa com cadeiras voltadas para frente. Haveria um lugar? Sempre há um lugar, eu disse. Você escolhe onde colocar as mãos. O olhar dele foi até a porta e permaneceu ali. Percebi que ele se via atravessando-a, não como comandante, mas como penitente. Os músculos para aquele movimento haviam atrofiado. Ele teria que reconstruí-los como qualquer novato. Não esperei que dissesse uma frase mais corajosa. O plano era simples: sair sem bater a porta, voltar sem exigências. Levantei-me, enxaguei minha caneca, coloquei-a de cabeça para baixo para secar. No limiar da porta, ele pigarreou, orgulhoso. Disse uma palavra nua. Depois acrescentou, mais baixo, como se não quisesse assustar a verdade, mesmo quando eu ainda não sabia como. Não chorei. Assenti com a cabeça. Faça-o saber agora, disse, e pisei na luz. De volta à base, respondi aos e-mails que se acumularam enquanto a noite fazia sua reorganização. Um capelão escreveu para dizer que a cidade estava falando com sua voz mais gentil hoje. Uma mãe que eu tinha conhecido apenas uma vez, numa cerimônia de premiação, escreveu. Meu filho disse que você faz os quartos ficarem mais altos. Obrigada por deixá-lo ser alto. Respondi digitando. Ele se manteve em pé. Eu apenas movia as cadeiras. O comando chamou, curioso, do jeito que burocracias ficam quando reputação e métricas se cruzam. Pediram-me para apresentar a um novo grupo de trabalho sobre reformas de treinamento e fatores humanos que fingimos serem opcionais. Disse sim, porque homens que eu amava respiravam em salas que talvez algum dia fossem mais seguras se eu continuasse dizendo a verdade. Respeito, lembrei-os, é um problema de logística. Planejem-no e observem o que não se quebra.
Cartas seguiram a apresentação. Algumas em letras maiúsculas, outras na caligrafia trêmula de homens que haviam sobrevivido à própria esquadra. Uma jovem oficial perguntou se eu tinha conselho sobre liderar quando uma sala ressente seus pronomes. Disse a ela: mostre sua matemática e compartilhe seu crédito. Bata 2 vezes antes de entrar em qualquer alma. Ela respondeu que havia impresso e colado no armário ao lado de uma foto da mãe segurando uma chave inglesa. Semanas depois, chegou um envelope com a mão precisa do meu pai no selo. Dentro, um recorte do jornal local, sem foto, apenas um parágrafo sobre a reunião e uma linha que dizia: a comunidade se levantou para honrar o serviço. Abaixo, ele escreveu: eu deveria ter me levantado antes. 5 palavras estranhamente familiares. Prendi-as ao lado de um mapa de um condado que não precisava de mapa e deixei que transformassem a sala um pouco. Remy visitou uma vez, a caminho de uma escola que achava que não merecia ensinar. Trouxe a torta de noz pecan da mãe e um desconforto modesto com meu escritório. Muito arrumado, disse sorrindo. Você odiaria minha garagem. Sentamos sobre caixotes, porque cadeiras mentem sobre poder. Ele perguntou se havia agido corretamente no salão. Você disse a verdade e respondi. A verdade se mantém em pé sem testemunha, mas algumas noites apreciam companhia. Quando partiu, bateu 2 vezes na soleira da minha porta, como um homem tomando emprestada uma sorte que pretendia devolver. Na noite antes de voltar para o leste, parei no túmulo da mãe. A grama havia crescido novamente, mesmo onde nossa dor a havia pisado. Apertei a palma da mão na pedra, porque algumas palavras precisam da pele para viajar. Estamos aprendendo, disse em voz alta para o ar baixo. Devagar, mas na direção certa. O vento passou pelas carvalheiras com a paciência de velhas costureiras. Tomei isso como resposta. No fim, a vingança não pareceu espetáculo. Parecia quietude, como escolher não torcer a faca quando a história a coloca em suas mãos. Como ficar tão ereto que outras pessoas lembram de suas próprias espinhas dorsais e as acham suficientes. A sala se manteve firme. Meu pai não tinha, não podia, talvez um dia pudesse. Isso já era começo suficiente para uma vida. As pessoas perguntam o que significa o apelido. Eu digo que é apenas um cabo. O que importa é o que você ergue com ele. Equipes, a verdade, o canto de uma sala que não recebe luz a menos que alguém puxe a cortina. Se você estivesse naquele salão, lembraria o som que o piso de carvalho fez quando o respeito colocou seu peso sobre ele. Eu lembro. E quando as noites se alongam, deixe esse som tocar novamente. É melhor do que aplausos. É o som de uma comunidade se ajustando para a coragem. O sangue não saudou naquela noite. A honra sim, e ainda saúda se deixarmos. Se esta história ficou com você, se ela lembrou alguém que se manteve firme por você quando outros não o fizeram, ou de uma sala que mudou porque uma verdade finalmente falou, respire comigo. Compartilhe seu momento abaixo para que outra pessoa possa emprestar sua coragem. E se você quiser mais histórias que carregam peso sem gritar sobre serviço, misericórdia e manter-se ereto, fique por aqui, inscreva-se e traga um amigo que precise desse lembrete. Nos erguemos mais firmes quando nos erguemos juntos.